Futebol carioca em alta. Será se os times carioca vão ter fôlego para chegar até o final do Campeonato Brasileiro? Nós vamos falar muito sobre tudo isso que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Mas para isso, fica até o final e mantenha-se informado de tudo que acontece no mundo da bola. Olá, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal Rota da Bola, muito prazer, eu sou o Richard, analista aqui do programa e a gente vai falar muito sobre os 4 grandes do futebol carioca que começaram super bem a primeira rodada, aí, a primeira parte aí do Campeonato Brasileiro, vencendo suas partidas. E eu já pergunto de cara para você, você acha que os grandes do futebol carioca vão manter-se ali nas primeiras colocações em busca do título do Campeonato Brasileiro? Já deixe seu comentário, eu já quero saber de você. Qual dos grandes vai chegar mais longe? Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo? A gente vai falar desses 4 grandes aí que começaram super bem o Campeonato Brasileiro, começando pelo Fluminense, que venceu sua partida por 3-0, venceu muito fácil mesmo, o América Mineiro, lá em Minas. Eu achava até que o Fluminense poderia ter dificuldades devido ao América Mineiro ser um time que sempre está brigando com o Cruzeiro, com o Atlético, ali o título de campeão mineiro. O Fluminense começou super bem aí, sua primeira partida do Campeonato Brasileiro, venceu com facilidade. Achávamos que, por exemplo, o atual campeão carioca, achávamos que no Campeonato Carioca poderia até perder para o Flamengo, pois perdeu sua primeira partida por 2-0, mas no jogo de volta jogou super bem, o Ganso conseguiu fazer uma boa partida. O Cano sempre fazendo seus gols, é um dos principais jogadores desse time do Fluminense. E no banco de reservas, né, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, talvez seja a peça fundamental desse time do Fluminense que está em crescimento, já está se destacando, já pode-se dizer um dos candidatos a título do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense começou super bem. Eu já pergunto para os tricolores aí da Laranjeira aí, será que o Fluminense vai chegar longe nesse Campeonato Brasileiro? Já deixe seu comentário, já deixe seu like, que é muito importante aqui para o canal. Agora vamos falar da estrela solitária, ó, o Botafogo. O Botafogo que jogou no Rio de Janeiro contra o São Paulo. O São Paulo que a gente vai até trazer um vídeo, a gente vai preparar um vídeo aí, o que está acontecendo com o São Paulo nos últimos anos, que não consegue chegar longe, não consegue buscar títulos nem estaduais, e principalmente os nacionais. Então a gente vai retratar também no próximo vídeo aí, trazer informações sobre o São Paulo. Voltando à questão aí dos 4 grandes do Rio de Janeiro, falando agora do Botafogo. Botafogo que subiu recentemente para a Série A, para a elite do futebol brasileiro, começou financeiramente super bem, tem a questão da 77 aí que faz parte da injeção, digamos assim, financeira, um dos recursos que estão fazendo aí com que o Botafogo faça contratações boas e possa também conquistar ou até brigar pelos títulos aí do Campeonato Brasileiro. Botafoguense, eu já pergunto para você, você acha que o Botafogo pode ser um desses candidatos a título do campeão do Campeonato Brasileiro? Já deixe seu comentário aqui e também já peço para você, botafoguense, já dê aquele like para motivar aqui e o crescimento do nosso trabalho, tá bom? Então, voltando à questão aí do jogo do Botafogo contra o São Paulo, o Botafogo aí que fez essa partida muito boa, logo aos 4 minutos fez o gol com o Diguinho Soares, o Caleri conseguiu empatar ainda na primeira etapa aos 17 minutos, e no finalzinho o Carlos Eduardo conseguiu aí a vitória de 2-1 contra o São Paulo. Então aí uma partida muito boa para o Botafogo aí que pode aí, quem sabe, ficar ali entre os primeiros colocados do campeonato brasileiro. Agora vamos falar do Vasco da Gama, o Cruz Maltino, que também subiu recentemente para a elite do futebol brasileiro, foi até Minas jogar contra o Atlético Mineiro. Eu, particularmente, devido aos números e os momentos, eu achava que o Atlético Mineiro poderia até vencer com facilidade, mas o Vasco da Gama chegou mostrando que realmente é o gigante da colina e começou já massacrando
e não tendo um pouco de respeito contra o Atlético Mineiro, já fazendo 2-0, bem rapidinho no primeiro tempo. Achei até que poderia... Quando eu comecei a assistir o jogo, ver ali o Vasco sufocando, fazendo os gols com rapidez, rapaz, o Vasco chegou mesmo já surpreendendo o Atlético Mineiro. Eu achei que vai sair uma goleada histórica aqui já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aí entre Atlético Mineiro e Vasco. Então, abaixou aquele ânimo, o primeiro tempo muito bom, só para a gente ter uma ideia, um primeiro tempo onde já saiu os 3 gols. Nos 5 minutos, o Andrei Santos fez o gol, né, com o passe de Gabriel Peck. Aos 11 minutos, já o Gabriel Peck concluiu aí por 2-0, e ainda teve o próprio técnico do Vasco da Gama, o Maurício Barbieri, aí foi expulso aos 37 minutos. É um cara que tem uma visão muito boa do que está acontecendo em campo, assim como o Fernando Diniz, do Fluminense, é um dos técnicos que a gente tem que admirar o trabalho dele. É um trabalho bem sólido, é um trabalho muito bom aí em relação aí ao Vasco da Gama. Eu admiro muito o trabalho do Maurício Barbieri. Ainda no primeiro tempo, o Galo fechou aí, fez o golzinho de honra e ficou 2-1 para o Vasco da Gama. Então, parabéns ao Vasco da Gama, a estrela o gigante da colina, né? Venceu aí sua partida de estreia por 2-1. E ontem, fechando aí os jogos dos cariocas, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo jogaram no sábado, e o Flamengo jogou ontem, no domingo aí, fechando os 4 grandes do Rio de Janeiro e também vencendo sua partida de estreia no Maracanã. Então, nessa partida aí, o Flamengo conseguiu aí uma vitória bem tranquila também de 3-0, assim como o Fluminense venceu a partida por 3-0. O Flamengo, devido aí aos jogadores que tem, devido aos últimos anos, também é candidato a conquistar o título do futebol, do Campeonato Brasileiro aqui no futebol. E a gente acha aí que, pelos números, Palmeiras, Atlético Mineiro, o Flamengo estão ali um pouquinho à frente ali dos demais, mas eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. O Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato onde todos os times têm grande possibilidade. Claro que uns entram com uma vantagem maior, mas a gente pode citar vários times, vários que podem chegar aí ao ápice e conquistar o título. Por exemplo, os 4 grandes, já que a gente está falando dos 4 grandes do Rio de Janeiro que começaram com o pé direito, mais uma vez eu pergunto para você, qual dos 4 grandes vai chegar mais longe do Campeonato Brasileiro? Quem vai ficar em segundo, ou primeiro, ou terceiro? Quem fica ali na melhor classificação ao término do Campeonato Brasileiro? Já deixa seu comentário, já deixa aquele like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho da notificação. E para a gente encerrar, gente, deixa eu trazer aqui como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente ver aí como ficaram os resultados. Tá? Fluminense ficou em primeiro, apesar que o Fluminense venceu por 3-0, e o Flamengo também, mas devido ao critério de desempate, nos cartões o Fluminense aí venceu o Flamengo nas questões dos cartões, por isso é o primeiro colocado. Flamengo em segundo, Atlético Paranaense em terceiro, Bragantino em quarto, Vasco da Gama em quinto, Botafogo em sexto, Palmeiras em sétimo, Corinthians em oitavo e Grêmio em nono. Esses foram os 9 times que conseguiram vencer na estreia do Campeonato Brasileiro. Em 10º lugar, o Internacional, 11º, Fortaleza, 12º, o São Paulo. Já no caso do São Paulo, aí, ele não conseguiu vencer. Agora, todos os demais clubes que eu vou citar aqui, todos perderam nessa primeira rodada. Cruzeiro, 13º, começar pelo São Paulo novamente, né? O São Paulo, 12º, Cruzeiro, 13º, Atlético Mineiro, 14º, Bahia, 15º, Cuiabá, 16º, Santos, 17º, Goiás, 18º, Curitiba, 19º, e o América Mineiro aí, o lanterninha nesse momento aí do Campeonato Brasileiro de Futebol. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Vou deixar aqui um vídeo falando sobre tudo que aconteceu aí dos últimos jogos, dos últimos acontecimentos do futebol brasileiro. Vou deixar aqui. Tem também um vídeo aqui com muita informação sobre Copa do Brasil, que vamos ter rodada aí
no meio de semana de Libertadores. A gente vai deixar vídeos aí para vocês acompanharem, muita informação aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau!